Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos à quinta edição do P3C, evento realizado pela Necta, com correalização da B3, Estadão e Portugal Ribeiro e Jordão Advogados. Agradecemos o apoio do Banco do Brasil, InfraSA e demais patrocinadores e parceiros que estiveram presentes em todos os momentos da organização deste evento. Fique agora com o vídeo dos nossos patrocinadores. Temos a missão de aprimorar a infraestrutura logística do Brasil. Por trás de cada obra existe inteligência, inovação e uma equipe comprometida com soluções que economizam tempo, reduzem custos e geram oportunidades. Cada projeto conecta pessoas, abre caminhos para a economia e transforma regiões. Contamos uma equipe técnica especializada no Centro de Inteligência, o ONTL, que reúne dados da logística brasileira. InfraSA, projetando o Brasil com visão estratégica e compromisso com os brasileiros. Todo mundo imagina um futuro melhor, com mais acesso, tecnologia e conexão, com mobilidade, infraestrutura, cuidado com o meio ambiente e crescimento sustentável. A imaginação é a fagulha, o combustível da transformação. É um grande desafio transformar esse futuro em realidade. Desafio que o setor público brasileiro encara de frente. Transformar exige trabalho e dedicação, mas acima de tudo é preciso acreditar. Acreditar faz dos desafios oportunidades. E é por isso que nós, do Banco do Brasil, acreditamos. Seja oferecendo soluções com tecnologia de ponta ou apoiando a implementação de políticas públicas. Quando a gente acredita junto, as coisas acontecem. Planos, projetos, mudanças, sonhos. Vias são pavimentadas. Escolas e hospitais são construídos. Parques são revitalizados. Empregos são gerados. E as pessoas podem ter uma vida cada vez melhor. E quando o Banco do Brasil acredita, o setor público realiza e a sociedade se transforma. Banco do Brasil. Para tudo que você imaginar. Onde você vê uma estrada, a gente vê novos caminhos. Onde você vê tijolo e cimento, a gente enxerga infraestrutura para o futuro. Onde você vê paisagem, a gente avista turismo com sustentabilidade. Onde você vê um hospital, a gente vê qualidade de vida dos mineiros. A Codente está em todo lugar onde Minas precisa crescer. Com estruturação e desenvolvimento de projetos, parcerias com o setor público e privado e gestão eficiente de ativos. Codenge, abrindo caminhos para Minas crescer. Governo de Minas. Aqui, o trem prospera. Para a água chegar à sua casa, é preciso compromisso. É preciso uma rede completa. É preciso um trabalho incansável que transforma um recurso natural precioso em bem-estar. Nossa missão não é apenas levar água. É garantir saúde. É cuidar do meio ambiente. É promover dignidade e qualidade de vida para cada pessoa, cada família, cada comunidade. Somos a Iguá e todos os dias trabalhamos para fazer o essencial fluir. Iguá, compromisso em cada gota. Vamos dar início ao painel Diálogos da Infraestrutura, uma realização Estadão e P3C, reunindo grandes decisores e autoridades nacionais para a apresentação de projetos e discussão sobre o futuro da infraestrutura no Brasil. E neste painel, com destaque ao estado de Minas Gerais, estado que conta com recorde de projetos em desenvolvimento. A dinâmica deste painel será no formato de mesa redonda. E o moderador será responsável por conduzir o debate da mesa. Para iniciar o painel, convido ao palco os palestrantes Pedro Bruno Barros de Souza, secretário de Infraestrutura,
Mobilidade e Parcerias, Governo de Minas Gerais. Gabriel Ribeiro Fajardo, diretor de Concessões e Parcerias, Codenge, Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. E para conduzir o debate, convido Ricardo Correa, colunista e coordenador de política em São Paulo, o Estadão. Bom, muito boa tarde a quem está presente por aqui, quem também tem acompanhado nas plataformas digitais P3C e também do Estadão, para esse debate em que a gente vai falar um pouco do cenário das concessões e PPPs em Minas Gerais, um cenário que mudou bastante nos últimos anos. Se a gente olha o cenário de 2019 para cá, a gente vê um crescimento muito grande, né, dessas iniciativas, e até por isso eu queria começar esse painel ouvindo um pouco sobre o cenário atual. Eu começo com o secretário, por favor, falando um pouco sobre esse cenário das PPPs em Minas Gerais e o que a gente pode traçar aí de importante de agora em diante. Ricardo, boa tarde para quem nos acompanha aqui presencialmente e de modo online. Uma satisfação estar no painel, cumprimentar o Gabriel também, grande parceiro aí da Agenda de Infraestrutura e Parcerias do Estado de Minas Gerais. Dizer para a gente que vê um evento dessa magnitude, né, nos enche de orgulho aqui. Minas Gerais sempre esteve na vanguarda, né, da agenda de infraestrutura e parcerias ao longo dos anos, né? E nos últimos anos a gente tem intensificado muito essa pauta. Então a gente tem orgulho de dizer, Ricardo, que a gente conta hoje com um dos mais bem-sucedidos programas de concessões e parcerias do Brasil, né, tendo aí talvez 3 verticais principais de projetos, né? A pauta de concessões rodoviárias. Então a gente começa, né, para falar um pouco do ciclo que a gente vive atual, da gestão atual, começa em 19, né, com um contrato ativo, né, e de lá para cá a gente está com 7 hoje concessões em operação. Então, quer dizer, praticamente quadruplicamos a carteira, né, e com um pipeline robusto. No final do mês mesmo agora de março, temos aí novos leilões também para acontecer na B3 aqui em São Paulo. Então, né, eu acho que um grande carro-chefe a infraestrutura rodoviária que tem contribuído para transformar, né, a infra do Estado e com isso trazendo desenvolvimento econômico e social. Acho que uma outra vertical importante é a mobilidade, né? Então a gente vive, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, que é o 3º maior aglomerado urbano do Brasil, e se depara, né, todo dia, isso em São Paulo a gente tem isso muito claro, né? Às vezes a gente gasta mais tempo no trânsito do que a gente gostaria, então avançar em soluções de mobilidade tem sido, né, uma grande prioridade também. A gente com muita alegria inauguramos agora, né, na primeira semana de fevereiro, a primeira nova estação do metrô de Belo Horizonte, né, depois de 23 anos. Né, então, de fato, o que era, né, uma promessa aí de muitos governos, né, um sonho dos mineiros moradores da região metropolitana, né, virando realidade. Então, já entrou né, a nova estação, até o meio do ano agora 2 novas estações também já vão começar a operar, e a gente segue avançando, né, num transporte mais eficiente de massa. Então é algo muito importante. Temos projetos também, né, sendo estruturados também para continuar essa expansão tão importante, né, da mobilidade na região metropolitana. E uma terceira vertical que a gente tem investido muito, né, e todos esses projetos muito em parceria com a nossa Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, o Gabriel vai poder detalhar, é a infraestrutura social, né? Para mim é uma nova fronteira, né? A gente vê com muita alegria, né, como brasileiro, que a pauta de concessões e parcerias, né, deixou de ser uma pauta ideológica e hoje é um instrumento pragmático para você trazer investimentos, melhorar a qualidade do serviço público que é prestado. Então a gente tem buscado em Minas, né, ser referência também, né, em novos setores, né, de estruturação de parcerias. Ontem até recebemos aqui no P3C, com muito orgulho, um prêmio, né, pela estruturação, melhor estruturação de projetos, que foi o projeto do Socioeducativo, que é um projeto pioneiro, a primeira PPP de unidades socioeducativas, né, do Brasil. Então, né, Minas foi referência na área de educação, né, na área prisional. Tivemos um leilão muito bem sucedido ano passado, estamos em vídeo assim. Transladar as práticas e referências da infraestrutura tradicional, né, rodovias, ferrovias, porto, aeroporto, também para a infra social é muito importante, né? Então a gente tem avançado com esse pipeline. Então hoje são muitos projetos, né, em várias áreas que têm contribuído para melhorar a vida do mineiro. Então a gente, né, está vivendo um momento único, né, e com uma perspectiva de dar continuidade. À medida que a gente vai tendo sucesso nessas agendas, a gente abre oportunidade aí
para fazer novos projetos e continuar expandindo essa carteira. Bom, a gente vai falar um pouco sobre esses projetos com um pouco mais de detalhamento já, inclusive o socioeducativo, da educação e nesses três, né, nesses três níveis aí de projetos de PPP, mas eu queria antes perguntar ao Gabriel sobre o papel da Codenge nesse trabalho e como é que tem sido esse trabalho ao longo desses últimos anos. Bom, primeiro agradecer ao Estadão, P3C e a Necta pela parceria de sempre. É uma honra dividir o painel com o secretário Pedro Bruno, que na verdade é o grande líder, né, dos projetos de parceria e PPP do Estado, com uma carteira robusta nas 3 áreas mencionadas. Não à toa a secretaria é uma secretaria de infraestrutura, mobilidade e parcerias, né? Justamente nesse contexto é que a secretaria hoje ela tem essa política transversal de parcerias público-privadas do Estado, então ela titulariza a estruturação desses projetos, mas o governo, e aí muito sob a liderança do secretário Pedro, avançou em ter a Codenge como uma musculatura para poder dar conta desses projetos, né? A carteira de Minas ampliou significativamente, avançou para outras áreas que antes de fato tinha uma concentração mais na carteira de transporte e logística. Hoje a gente vem avançando para a carteira também de infraestrutura social e a Codenge surge então como um veículo para poder dar essa capacidade de gestão, de execução dentro do Estado. Então hoje, na verdade, a gente atua no 360 da política pública em apoio às secretarias, né? A gente realiza o planejamento do setor público, tendo as secretarias finalísticas como as dona da política pública. Então, Plano Estadual de Logística e Transporte, que o secretário vai poder mencionar, né, que é pensar qual que é a Minas Gerais que a gente quer, não só para agora, mas para até 2056, um horizonte aí de projetos, de quais são os portfólios de ação que a gente precisa ter. A Codenge é responsável por isso, né, em parceria com a secretaria. A estruturação dos projetos, né, a gente acaba tendo, por ser uma empresa estatal, muito mais facilidade, né, flexibilidade próprias da Lei 13.303, como o governo federal já tinha feito lá atrás com o BNDES, outros entes subnacionais, a exemplo de São Paulo, já fazem com as suas respectivas companhias, porque a gente consegue garantir tração para a execução desses projetos. E na parte de regulação, que é justamente a parte de olhar para esses contratos no dia seguinte, né, que eu acho que a gente também tem uma missão aqui, um dever de casa significativo de conseguir dar tratamento para esses contratos, a Codenge também apoia a regulação, tanto quando a gente está falando de um contrato que é gerido e regulado pela Secretaria de Infraestrutura, quanto recentemente a gente tem agora, né, o surgimento da Artemig, que é a Agência Reguladora de Transportes, vinculada à CEINFRA, que nós também garantimos esse apoio técnico. Então, na verdade, hoje a companhia ela serve como um braço, né, uma companhia que, de fato, alavancou investimentos em apoio às secretarias através de trabalho especializado, técnico, e que a gente, na verdade, faz muito a 4 mãos, né? A gente tem uma relação realmente bastante harmônica, né, no desenvolvimento disso, sendo a secretaria a dona da política e a Codenge é responsável aí por garantir qualidade técnica também. O Gabriel falou sobre o Plano Estadual de Logística de Transporte, secretário. Eu acho que é importante a gente falar sobre ele. Eu creio que é uma maneira de transformar a discussão sobre logística no Estado em algo de Estado, efetivamente, não propriamente de um governo que amanhã vai trocar e, eventualmente, esse projeto vai mudar, né? Qual que é a ideia geral desse plano? Excelente pergunta. Eu falo que a gente viveu no Brasil, né, assim, ciclos de infraestrutura por espasmos, né? Então, às vezes, você tem ali um governo que investe, tem um orçamento e depois você, né, tem uma interrupção daquela política. Então, quando a gente traz, né, a Codenge para fazer a estruturação do PELT, né, do nosso Plano Estadual de Logística e Transporte, a ideia é exatamente resgatar a capacidade de planejamento, né? Infraestrutura você tem que pensar, se a gente olhar só num ciclo político, né, tá errado, né? Tem que ter uma visão de longo prazo, né? Então, a gente tem que, de fato, né, enxergar que o planejamento da infraestrutura ele é fundamental para desenvolvimento econômico, né? Eu tenho que mirar assim, quais são os principais gargalos logísticos, e Minas Gerais, nesse aspecto, tem uma relevância estratégica, né, que pode até soar uma fala bairrista, mas na verdade, assim, Minas é um entroncamento do Brasil, né? É a maior malha rodoviária do Brasil, né? É a maior malha ferroviária do Brasil, né? É conexão de sul e sudeste com o nordeste, centro-oeste brasileiro, né? Grande parte da carga, né, que passa em Minas Gerais, né, não tem Minas como destino, né? Então, de fato, é um grande hub logístico. Então, ter esse planejamento, né, com um olhar multimodal, né? Eu brinco que o cidadão ele não quer saber também se
se a rodovia é municipal, estadual ou federal. Então também ter essa visão, né, multisfera de governo é fundamental. Então é um trabalho que nos dá muito orgulho, né, Gabriel? Sob a liderança da CODEN, a gente lançou o PEL de curto prazo, estamos aí agora para avançar com longo prazo, né? E eu aproveito até o gancho aqui para falar assim, para além, né, do planejamento, que é um eixo fundamental, uma outra componente é a governança, né? Então eu acho que o Estado tem avançado, né, com celeridade, com muito êxito na pauta de infraestrutura e parcerias, porque também criou, né, uma governança para isso, né, uma legislação apropriada, né, você tem ali os principais tomadores de decisão. A gente tem, por exemplo, o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do Estado, ele é presidido pelo nosso vice-governador, né, que tem o chapéu de ser o grande coordenador das ações de governo, e por mais que a gente se esforce lá na pasta de infraestrutura, a gente sozinho não consegue avançar. Mas eu tenho meus pares ali, né? O secretário de Planejamento, que tem olhado o orçamento público, que é fundamental, né, até para assegurar as garantias dos projetos, né? O secretário da Fazenda, que é quem tem a chave do cofre, né? O secretário de Meio Ambiente, que, né, todo projeto de infraestrutura vai envolver também, né, algum aspecto de licenciamento ambiental. Então todo mundo, né, que tem ali, vamos dizer, algum papel ao longo do ciclo de vida de um projeto, tem assento, participa, então aquilo vira de fato uma prioridade, né, do governo como um todo. E o patrocínio, que é fundamental, né? E aí tem que ter, de fato, né, a liderança do governador, do vice-governador, para colocar isso como uma agenda de Estado, né? E a gente tem colhido os frutos desse trabalho. E eu gosto sempre de dizer, porque a infra também, né, às vezes até o resultado lá na ponta para o cidadão, ele demora a concretizar. Então, assim, a gente tem hoje, o que a gente tem de investimentos contratualizados, né, ao longo dos últimos anos, vai nos permitir ter talvez aí a próxima década, né, com as maiores entregas de infraestrutura da história do Estado. Então, é muito dentro desse processo de planejamento, né, governança e patrocínio para conseguir, de fato, transformar essa realidade. Agora, Gabriel, uma outra questão, quando se fala dessa necessidade de se estruturar a maneira com que se faz, com que se trabalha com PPPs e concessões, é também conseguir levar isso a outros entes, né? Tem um projeto que é o Cidade Parceira, que tem essa característica, né, de ajudar também as cidades a fazerem melhores projetos de concessões e PPPs. Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso, sobre o Cidade Parceira e o quanto isso, o que isso traz de fato de benefício para o município e propriamente para o cidadão também, né? Perfeito. Essa é uma iniciativa que a CODENGE lançou para poder apoiar os municípios no desenvolvimento e na estruturação dos seus projetos nas competências municipais, né? Então, para além dos projetos que a gente desenvolve para o governo do Estado, o governador entendeu que nós teríamos a missão também de articular e de coordenar as políticas públicas municipais, porque, afinal de contas, a gente tem em Minas 853 municípios, né, o estado que mais tem município no Brasil, com carências significativas e principalmente com uma carência técnica muito grande para poder desenvolver esses projetos que estão ali na ponta. Até a Abdib recentemente divulgou um diagnóstico e demonstrou que a maioria dos projetos que existem hoje de concessões e PPPs no Brasil são em estados e municípios, né? O que só demonstra o quanto que nós temos competências constitucionais no país federalista que colocam um desafio muito grande, especialmente na mão dos municípios, né? Então, o Estado, nesse papel um pouco ingrato, né, de não ter ali a competência municipal que está próxima do cidadão e nem as grandes políticas que são federais, acaba tendo um papel residual não só de dar conta das suas competências, mas também de apoiar os municípios. Então, a gente lançou um edital, na verdade um credenciamento para poder colher essas iniciativas municipais. Tem uma dificuldade muito grande ainda, né, isso não só em Minas, mas no Brasil, da gente conseguir chegar nesses municípios e entender o que são projetos de concessão e PPP. Até para essa fase inicial existe uma dificuldade. Acho que o PPI no Brasil, né, completando agora 10 anos, o secretário Pedro Bruno teve passagem significativa por lá, tem né, esse histórico de ter conseguido, de alguma forma, pulverizar melhor isso através dos bancos de fomento, né, a própria BNDES, mas também a Caixa Econômica Federal através do FEP, e os estados também vêm se mobilizando, né, para a gente poder conseguir ter esse atendimento. Então, nós lançamos esse edital, ele abarca setores muito próprios da vida do munícipe, então, mobilidade urbana, saneamento,
Saneamento a gente tem uma estratégia mais macro, né, dentro do Estado, mas especialmente terminais, mobilidade urbana, educação, saúde, né, então as próprias UMEIs, as UBS, as unidades básicas de saúde, está muito próprio ali na vida do município, mas muitas vezes a gente não consegue estruturar esses estudos. A dificuldade do gestor público que está na ponta ali no município, muitas vezes é realizar de fato a licitação, fazer um instrumento convocatório e depois fazer a gestão desse contrato. Então a gente atua, na verdade, estruturando isso, né, fazendo um contrato de prestação de serviço com o município, entendendo a necessidade. É importante dizer que a competência continua municipal, então todas as decisões de política pública são do prefeito, mas a gente acaba realizando essa contratação de estudos para poder facilitar e fazer essa articulação né, das mais diversas ordens, econômico-financeira, jurídica, técnica. Então esse é o nosso trabalho. Nós tivemos 23 inscrições que foram realizadas e agora a gente está celebrando contratos importantes com municípios, né, significativos como Ipatinga, no Vale do Aço, Mariana, Curvelo. Então a gente está de fato avançando aí dentro dos projetos também nos municípios. Agora, secretário, eu queria ouvir também o senhor um pouco sobre isso. Há várias áreas, né, em que as PPPs podem ser utilizadas e também no Cidade Parceira contempla as várias áreas, né? Tem educação, tem parques, tem turístico, tem resíduos sólidos, e isso num momento em que também os municípios, assim como o Estado, tem problemas, tem as dificuldades fiscais, né, que sabemos que o Brasil inteiro tem, acaba sendo um impulso também para que essas cidades consigam sair do lugar, se mover um pouco mais, né? Com certeza. Eu falo que a gente tem uma demanda por investimento em infraestrutura, né, no Brasil, que ela é infinita, né, e o orçamento público ele é finito, né? Então, a gente precisa construir soluções para trazer investimento privado para ajudar a fechar esse gap, né, de infraestrutura. E aí, de fato, né, as modelagens, né, e aí o papel, né, fundamental que a Codente vem desempenhando, né, que até num período curto de espaço de tempo, né, Gabriel, já vem se consolidando como um ator, né, relevante também, estruturador de projetos, o que é muito importante, porque o Gabriel falou aqui, né, a gente tem, né, os multilaterais, BID, Banco Mundial, IFC, BNDES, Caixa, Banco do Brasil, mas mesmo esses atores, né, com musculatura, não dão conta da demanda de projetos, sobretudo quando a gente vai no município, né? E é lá que, vamos dizer, as coisas acontecem de fato. Então, quando o Estado também vem, né, e vamos dizer, abraça, né, por meio da Cidade Parceira também, para dar esse suporte para os municípios, o que a gente quer, né? A gente quer promover melhoria do serviço público, quer, né, viabilizar investimento que de outra forma não ia acontecer. Às vezes é interessante, você fala, por exemplo, na questão de concessão de parque, para pegar um exemplo. Às vezes, na perspectiva do público hoje, né, é custo, né, é o custo de manter aquela, né, aquela unidade, né, funcionando. E quando na perspectiva do privado, você vai gerar novos investimentos, vai gerar emprego, vai movimentar, porque você vai talvez criar novas atrações ali para, né, para aquele ativo, né, e gerando um benefício social coletivo, né? Então, acho que essa é a magia de uma parceria público-privada, né? Então, vou pegar um outro exemplo, em saúde. O projeto que a gente fez, o leilão agora recente do Hope, né, que ele vai concentrar, né, num hospital mais moderno de Belo Horizonte, né, 6 unidades que tinham aí, né, 70, 80 anos, né, numa estrutura muito precária, né, e você transforma o que era mais de 300 contratos administrativos em um só. Então, quer dizer, um ganho de eficiência absurdo, né? Então, você vai promover, né, vai permitir às pessoas ter um atendimento 100% gratuito SUS naquelas unidades, a um custo menor para o Estado, então, quer dizer, promovendo uma grande melhoria na prestação do serviço. Mesmo vale para a educação, vale para outros setores. Então, é isso que a gente tem buscado avançar, né? E, graças a Deus, a gente tem colhido, né? Eu acho que colhido bons resultados, né? E muito também no diálogo constante, porque eu falo que não existe parceria público-privada se não for bom para o público, que é nosso papel enquanto gestores públicos resguardar o interesse público, mas também tem que ser bom para o privado, né? Então, acho que é muito diálogo, sobretudo quando você vai para um setor novo, né? De entender também ali, né, as oportunidades, os desafios, avançar na regulação. Aí eu também queria fazer o destaque, o Gabriel já comentou, né? Ano passado foi a criação da Agência Reguladora de Transporte de Minas Gerais. Esse é um passo muito importante, né, que às vezes a gente fica um pouco no tecnicismo, mas quer dizer, você está tirando, né, do governo ali o poder de uma caneta, né, mas transferindo para uma agência, né, independente, com quadro técnico qualificado, com mandato independente, né, da gestão que tiver da ocasião do Estado.
e aí você traz credibilidade também, né? Então, Minas Gerais hoje tem um ecossistema que traz essa credibilidade por ter aí, né, histórico de projetos como, né, a primeira PPP rodoviária do Brasil, que é a MG-050, que é um contrato que vai fazer 18 anos agora, né? Ou a PPP prisional também, que tem aí 16 anos. Então, contratos que já têm muita rodagem, né, que passaram por várias gestões, né, de governo estadual e que estão funcionando bem, entregando aquilo que se espera para a população. Então, isso nos ajuda muito também, né, nessa credibilidade para seguir avançando, né, e sendo vanguarda em alguns setores. Bom, a gente está sem o tempo ali, mas está chegando mais ou menos na metade, só para vocês terem uma ideia aí de como passa rápido, né? Como essa discussão passa rápido. Eu acho que a gente pode começar a falar mais detidamente sobre os diversos projetos. E aí, eu acho que eu vou começar pela ponte Delfinópolis Cássia, porque nesse mês, agora em março, né, mês seguinte, pelo menos há essa perspectiva da apresentação das propostas e depois do leilão, né? Às vezes as pessoas olham, bom, uma ponte, acha que é uma obra pequena, mas nós estamos falando de uma ponte de mais de 1 quilômetro de extensão, né? E que é muito importante ali para a região, ali nessa ligação de Delfinópolis com Cássia. Eu queria ouvir o secretário sobre esse projeto e qual que é essa perspectiva para esse projeto agora de março, né? Eu falo que o ciclo de maturação de projetos, né, a gente vai agora ter uma consolidação, né, então no final do março a gente tem 3 leilões importantes, né, para o governo de Minas. Um deles, né, é a ponte Delfinópolis Cássia, que é, né, talvez a principal ligação na região do Lago de Furnas, né, então ali vai atender diretamente ali mais de 30 municípios, um grande fluxo, né? Hoje esse transporte é feito por meio de balsas, né? E a gente vai fazer também em caráter pioneiro, né, a PPP para construção e operação dessa ponte, que vai funcionar dentro da lógica do free flow também, né, o pedágio, né, sem a cancela, né? E é um projeto que a gente está bastante otimista, ele tem também um caráter inovador, é um projeto que né, vai ter um grande impacto e que ele pode também ser um caso de sucesso a ser replicado, né, não só no estado de Minas, mas também, né, por outros entes também, para, né, viabilizar essa infraestrutura. Então a gente tem mobilizado, e acho que esse é um outro ponto importante de ser destacado, construtoras, né, em Minas, construtoras, né, especializadas em ponte, então, né, tem um requisito técnico, até pela complexidade dessa obra de engenharia, né? Nós estamos falando de uma ponte aí de quase 2 quilômetros de extensão, então, né, bastante complexa, e a gente vê mobilização aí, né, de grupos financeiros, né, com construtoras, com gente especializada em ponte, que é um perfil diferente de uma concessão rodoviária tradicional, né, mas que estão se organizando para participar até pelo caráter pioneiro, né, talvez atores que estavam acostumados aí a trabalhar mais na perspectiva de obras e licitações públicas também, né, também vendo, né, esse movimento, né, não só de Minas, mas do Brasil, né, da expansão das concessões, também querendo, né, entrar nesse setor, né. Então a gente vê só pelo evento de hoje, né, o quanto que esse setor está pujante. Então nós estamos muito otimistas, né, em relação a esse projeto, né, o governo à disposição até para, né, conversas com investidores, reuniões bilaterais aí. Estamos entrando na reta final, né, então um pouco menos aí de um mês para entrega de proposta, e estamos bastante otimistas em relação a esse projeto, que vai ser uma referência para a nossa região ali do Lago de Furnas. E aí, junto com a ponte Delfinópolis Cássia, também tem a questão da modernização das balsas ali, Furnas e Mascarenhas de Moraes, né? São 7 travessias, não é isso? E o importante aí seria meio que uniformizar como é feito esse processo, tanto tarifas quanto a qualidade das balsas, a segurança, não é isso? Exato. A gente tem no Lago de Furnas, quando o lago foi, né, até para a construção da usina, né, há 70 anos atrás, né, você teve ali, né, várias operações de balsa. Muitas dessas balsas que funcionam hoje foram as balsas que foram, né, compradas há 60 anos atrás. Então, é uma operação feita de maneira precária, essas diversas travessias, cada uma, né, com uma lógica diferente, né, gerida geralmente pelos próprios municípios. E aí o Estado assume essa responsabilidade, né, de estruturar esse projeto, aí, de novo contando com a parceria da Codenge, para a gente poder, então, né, melhorar, né, a qualidade desse transporte que é prestado, né, para esses municípios que dependem dessas travessias, né, para o dia a dia, né, para o trabalhador ali, né, para o produtor rural, enfim, para o turismo também, uma região que tem uma vocação turística muito forte. Então é um projeto que a gente está bastante animado, é pioneiro para a gente também, né, até essa modelagem, então, mas a gente tem, né, recebido também um retorno muito positivo do mercado, né, em relação ao projeto.
E o foco sempre é, né, melhorar a qualidade de vida para esse cidadão mineiro que utiliza dessas balsas hoje e vai poder desfrutar de um transporte mais moderno. Então, é condição, né, de assinatura do contrato, né, a compra e aquisição de frotas totalmente novas, né, de balsas para atender essa população. É um projeto também, a gente brinca que vai ser dia 30 de março, é o dia de o Y-Day lá na B3, né, porque nós vamos ter 3 leilões, então, né, a ponte, a balsa e também o projeto de educação, que né, podemos falar na sequência, mas todos eles no mesmo dia. A gente está muito animado com a perspectiva. Não sei se o Gabriel quer complementar em relação à questão das balsas. Acho que é isso. Quer que eu emplaco já a educação? Não, exatamente. Eu acho que a gente podia falar disso então, da PPP da educação e do quanto requer uma atenção especial o fato de estar tratando de um tema importante como a educação, de como dividir bem as tarefas ali, né, do que é iniciativa privada e do que efetivamente é função do governo. Bom, a gente tem uma grande vantagem, embora concorde com o secretário que a gente está, na verdade, passando agora, né, a ter uma nova fronteira na infraestrutura que são as PPPs sociais, mas Minas Gerais, no seu protagonismo, não só no estado, mas também nos municípios, já tem um histórico de PPP de educação que são as UMEIs em Belo Horizonte, né? Então, essas unidades de educação infantil, que o município já tem contratos aí celebrados há bastante tempo, já demonstram o quão bem sucedido pode ser uma parceria público-privada no setor de educação, né? A gente tem aí pesquisas que demonstram inclusive a diminuição do tempo que os diretores gastam para poder fazer a gestão da escola em 40% que podem ser dedicados à atividade finalística. Então, a Secretaria de Infraestrutura, juntamente com a Secretaria de Educação, com esse apoio técnico da Codenge, lançou no mês passado um edital para poder fazer a concessão de 95 escolas, né? E essas 95 escolas, elas são escolas existentes. Num universo de 2.300 escolas, né, estaduais, 95 foram escolhidas por 2 motivos. Primeiro, pela estrutura física dessas escolas, que a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande de gestão desses ativos por parte de qualquer governo, não é só pelo governo do estado de Minas Gerais. E segundo, por uma questão de localização estratégica, né, que é a região metropolitana de Belo Horizonte e uma das regiões que mais precisam do estado, da atuação estatal, que é o norte de Minas. Então, na região de Montes Claros e Januária, a gente está lançando então uma licitação que tem a possibilidade tanto de você ganhar um do lote, quanto você ganhar o outro ou os dois, né? Então a gente está falando de um universo aí no total de mais de 1 bilhão de investimento. Existe uma divisão muito clara entre o que são as atividades pedagógicas, em que a concessionária não pode atuar, permanecem sob atuação pública, e as atividades que a gente chama de atividades administrativas, acessórias, né? Começando pelos projetos e pelas reformas, mas que vão muito além, vão nos serviços de utilities, de guarda, de vigilância, enfim, né? Todas as atividades ali que são necessárias para que o ecossistema escolar funcione. Esse é um projeto que dentro do universo, né, de PPP sociais, ele se destaca porque, primeiro, eles são estruturas existentes, a gente não está falando em construção de novas escolas. Então tem uma sensibilidade, né, da gente conseguir fazer uma gestão efetiva com o concessionário, inclusive porque o ambiente escolar é vivo o suficiente para você ter alunos ali, então a gente está falando de realizar obras, e isso a gente já vem pensando desde agora, trabalhando isso, fazendo um plano. Esse é um projeto muito feito de forma aproximada com a Secretaria de Estado de Educação. Então a gente tem essa relação desde agora, né, para poder já pensar essa gestão contratual lá na frente, e obras que vão conseguir entregar uma qualidade escolar para mais de 70 mil alunos, nós estamos falando de uma população atingida, né, beneficiada, em 16 meses. Né? Então, assim, a gente está falando de ciclos de obras que a gente consegue contemplar aí, num curto espaço de tempo, como o secretário mencionou, uma antecipação de investimento privado que consegue suprir gargalos públicos que o orçamento não nos permite, né, trazer de forma tão imediata. Então, acho que é um projeto super pioneiro, meritório, a gente está com o edital publicado, o mercado de PPPs na área de educação vem realmente reagindo a esses novos projetos. De fato, parece que esse é o novo ativo, né, dentro do mercado para o olhar da iniciativa privada, e certamente com esse projeto sendo bem sucedido, o estoque, né, de novas concessões em educação ele existe, porque a gente está falando de um universo muito grande de escolas atualmente sob gestão pública. Eu não sei se o secretário quer fazer alguma complementação, mas sobre essa importância de deixar o Estado fazendo a atividade fim, efetivamente, e ali os professores, os diretores cuidando efetivamente da parte pedagógica, enquanto essas questões estruturais, que às vezes dominam tanto tempo, né, principalmente da direção da escola, ficam com a iniciativa privada. Né? Como o Gabriel falou, acho que a gente tem uma responsabilidade grande aqui, que é criar, né, o caso de sucesso. Então, pega na realidade de Minas mesmo, nós estamos falando aqui de 95 escolas,
mas nós temos mais de 3 mil escolas sob a gestão estadual que tem o potencial de replicabilidade desse modelo, né? Deixando que, né, a direção pedagógica, os professores foquem no finalístico, né, que hoje é exatamente um problema de manutenção, um ar-condicionado que quebrou, né? Isso aí às vezes toma mais tempo do diretor, né, da equipe da escola do que a própria dedicação à atividade finalística. Então a gente tem bastante otimismo, né, que esse projeto, né, vai ser bem sucedido e que a gente pode replicar esse modelo também, e trazendo esse benefício. E esse é um desafio, porque esse projeto, né, ele pode até ter até uma possibilidade de construção de novas escolas, mas o foco é na reforma e manutenção. E esse é sempre um desafio do poder público, né? Assim, às vezes a gente consegue um orçamento para construir, né, uma nova escola, mas depois para manter aquilo ao longo do tempo, né, se a gente olhar, né, para trás, os últimos 30 anos, né, os ciclos fiscais de orçamento público e projetar isso para o futuro, naturalmente vamos ter algum soluço, né? E aqui não, a gente tem um contrato que alinha muito bem, né, os incentivos. Então o parceiro privado, né, queimou lá uma lâmpada, estragou um equipamento. Se em X tempo ele não trocar aquele equipamento, ele tem uma penalização, né, no bolso. Então você cria um incentivo ali que garante o quê? Né? Que a infraestrutura escolar vai estar sempre em pleno funcionamento, vai estar atualizada, né? Então existe hoje, muitos estudos que dizem assim, a importância dessa infra escolar até para o resultado finalístico, é isso que a gente está buscando, valorizando, né, os servidores públicos que vão continuar atuando naquelas escolas, mas com esse foco de deixar eles 100% focados na atividade pedagógica das nossas futuras gerações. Então, é um projeto que a gente tem um carinho especial, né? A Secretaria de Educação, acho que esse é um outro ponto também importante de destacar. Então, aqui, né, quem que é o líder do projeto? É a Secretaria de Educação, é a dona finalística da política pública, né? Com o apoio da Secretaria de Infraestrutura, né, na parceria, né, a Codende como a grande estruturadora do projeto, e aí é com isso que a gente vai avançando. Então, aí volta a importância da governança aqui para a gente poder caminhar com esses projetos. Então, estamos bem otimistas, né, Gabriel? Mais um também que vai ter leilão no dia 30 de março, e fica o convite aí para essa reta final aí, para quem não se engajou ainda, né, está em tempo de participar desse grande projeto. Agora, o Gabriel estava dizendo antes sobre o fato de, né, que essas escolas são escolas existentes, que vão ser melhoradas, que vão ter melhor infraestrutura. Eu queria agora falar um pouco do socioeducativo, das PPPs do socioeducativo, porque aí nós estamos falando de 2 unidades novas, né? Se eu não me engano, Betim e Santana do Paraíso, não é isso? Exatamente. Então nós estamos falando de... o que é a unidade socioeducativa, né? São aqueles menores, né, que cometeram algum delito ali também, né? E aí esse projeto ele tem também né, além do caráter de ser, né, pioneiro no Brasil, a gente conversava até a UNOPS, né, o braço da ONU, né, de projetos, também nos apoiou na estruturação desse projeto juntamente com, né, o FEP-Caixa, o PPI. Então, quer dizer, uma construção de vários atores também, que é importante que a gente reconheça essa parceria. E tem um trabalho muito bonito que é a ressocialização, né? Então, infelizmente, quando a gente olha para a situação né, do sistema prisional do Brasil, né, aquele negócio que a pessoa entra ali e às vezes ela, né, sai pior do que entrou, né? Então, aqui o que a gente busca exatamente, né, por meio, né, desse investimento numa infraestrutura adequada, né, então promover ali, né, a dignidade desses jovens, uma ressocialização, então um olhar muito cuidadoso para a questão, né, de profissionalização desses jovens também, para que eles, né, cumpram ali com aquele período, né, e saiam dali pessoas melhores, né, capacitadas, que sejam recolocadas no mercado de trabalho e possam ali tocar, né, a vida adiante. Então é um projeto muito bonito, também que eu vejo um grande potencial, né, de replicabilidade dele também, e nesse caso, né, envolve a construção, a operação e, de novo, né, a atividade finalística, né, que no caso do socioeducativo fica sob a gestão da Polícia Penal. Então, né, a Polícia Penal continua atuando, mas focada, né, na atividade finalística, e toda a questão de prover, né, a infraestrutura, né, não finalística, né, os serviços não finalísticos a cargo do parceiro privado que vai administrar essas 2 unidades. Nesse caso, a gente já teve a assinatura do contrato também agora, no início do mês de fevereiro, então a gente já começa, né, muito em breve a, de fato, né, tirar do papel e transformar em realidade esses investimentos que são tão aguardados lá em Minas Gerais. E aí, só para as pessoas entenderem, quando a gente fala da questão da atividade fim, se você tem, por exemplo, na PPP da educação, a segurança das escolas, a segurança patrimonial ali da escola pode ser feita pela iniciativa privada. Neste caso específico do socioeducativo, a segurança é também atividade fim, e aí, nesse caso, ela fica por conta, efetivamente, do governo, né? Só para as pessoas entenderem quando é que termina o papel de um e começa o papel de outro. E nesse caso, secretário, é uma PPP inédita, né, no Brasil. Minas está inovando nesse caso
com essa do socioeducativo, né? O Gabriel está lembrando aqui, ontem comentaram que na América Latina, né, assim, na verdade, nesse formato a gente não viu uma referência, né, no mundo em implantação. Então, algo que, né, tem a responsabilidade de ser o primeiro, mas com certeza aqui vai ser uma referência também. Né, é um desafio não só do Estado de Minas, mas de todos os outros entes também que lidam, né, com essa política pública. Então, de fato, com um potencial de replicação, né, muito grande, que é a base, né, de tudo que a gente falou. Quando a gente fala que a infraestrutura social, né, é uma nova fronteira, porque a gente tem muito potencial ainda para avançar, né, seja em saúde, seja em segurança, seja em educação, seja no socioeducativo. E a gente tem buscado isso, né, até para potencializar a capacidade de entrega, né, do Estado para a população, que essa é, né, a grande missão que temos, né, com essa agenda. Deixa eu só pegar o gancho, só para poder falar um ponto que o Pedro trouxe, que eu acho que é muito relevante. Né? Eu estava falando de estados e municípios, é mais uma vez uma agenda, né, inovadora protagonizada por Minas Gerais. Né? Então, assim, não é sendo bairrista aqui, não, mas de fato, né, acho que até o histórico da gente já ter tido uma PPP prisional, que é a primeira PPP no país, demorou 10 anos para depois o Rio Grande do Sul fazer a segunda. A primeira PPP de rodovia, como o secretário mencionou também, foi em Minas Gerais. Então, essa fronteira, né, de descobrir novos projetos, de fato existe um apetite em Minas para isso. Mas eu acho que a gente aprende algo, principalmente com o prisional, que é isso, utilizar o modelo para poder ser replicado. Né? Quanto mais a gente conseguir fomentar esse mercado, mais a gente consegue efetivamente expandir esses projetos no país. Acabou que no presídio lá atrás foi um projeto super pioneiro, a gente acabou tendo um lapso temporal pelas próprias dificuldades ali daquele período, mas eu acho que o socioeducativo tem tudo, né, para poder ser exemplo aí para os outros estados. Bom, eu estou imaginando que a gente tem cerca de 15 minutos ainda, né? Se a gente pudesse ter o tempo de volta, pessoal da equipe técnica, se a gente conseguir ter o tempo ali de volta, seria bom para a gente não passar muito do tempo, mas pelo que eu estou calculando aqui, a gente tem cerca de 15 minutos ainda, para a gente poder falar ainda mais um pouquinho de outros projetos. A gente está falando dessa inovação de Minas em alguns setores, e logo no início da fala a gente dizia da importância de destravar situações que já estão há anos aí esperando para serem destravadas, né? E aí quando a gente fala da mobilidade metropolitana, o secretário falou logo de cara do metrô, né, da questão da estação Novo Eldorado. Eu sou mineiro da Zona da Mata, de Juiz de Fora, mas morei 15 anos em Belo Horizonte, tem 5 anos que eu saí de lá, e desde o período que eu cheguei em Belo Horizonte em 2006 e que eu saí de Belo Horizonte em 2021, a gente ouvia uma série de promessas de recursos para o metrô, né? Promessas do governo federal das mais variadas promessas. Tinha diversos valores, mas efetivamente isso só veio adiante agora a partir de uma PPP, né? Qual que é a perspectiva para o metrô de Belo Horizonte a partir dessa nova estação na linha 1, da perspectiva da linha 2 e que, enfim, o metrô parece que efetivamente começa a andar de novo, né? Eu brinco, Ricardo, que na infraestrutura aqui, eu falo que né, enfim, completei 40 anos no ano passado e resolvi, né, colocar um desafio pessoal de correr uma maratona. Né? Vou cumprir ele, se Deus quiser, agora em abril, mas eu falo que a gente tem uma primeira maratona, né, que é conseguir chegar num leilão bem sucedido. E a gente falou que seja para, né, setores mais maduros, novos setores, cada um com seus desafios, mas é uma maratona chegar ali até o dia do leilão. Né? Talvez uma maratona maior, ainda uma ultramaratona, é o pós-leilão transformar de fato aquilo em realidade. Né? Então isso vale para o metrô, que, né, vocês podem imaginar a complexidade de se construir, né, um metrô dentro de uma região metropolitana altamente, né, enfim, densamente povoado, todos os desafios, né, das diversas, né, dimensões aí. E então a gente está muito feliz, né, de estar concretizando esse investimento. Então a inauguração do Novo Eldorado, quer dizer, ver uma nova estação depois de 20 e tantos anos, né, eu que sou, né, natural de Belo Horizonte, né, desde a minha infância sempre usei o metrô como um meio de transporte e ver essa expansão é muito bacana, né, então a gente poder participar disso e com a perspectiva melhor possível. Né, então a gente está, né, 2 anos adiantado em relação à construção da linha 2, né, a previsão contratual é entrar em 2028 em funcionamento, em junho agora já de 26 a gente já vai também inaugurar uma operação parcial, né, as próximas estações, que é a Nova Suíça e a Amazonas, já começar. A gente antecipou em mais de um ano, né, a renovação de toda a frota dos metrôs, então a gente estava com, né, composições aí com 20, 30, até mais tempo aí de idade, né, e aí a gente já também
recebeu agora, né, no início do ano, em janeiro, o primeiro novo trem do metrô, né, uma aquisição que fizemos aí quase R$1 bilhão, né, tecnologia chinesa que está chegando. Então agora, né, ao longo do ano de 26, né, 10 novas composições já entram em funcionamento. A primeira já está na etapa de testes e comissionamento, né, mas eu acredito que mês que vem, né, ou no mais tardar no mês de abril, já vai estar operando para a população. Então você vai transformar na realidade, né, aquilo que as pessoas não acreditavam, né, já passam a acreditar, né. O Estado não quer parar por aqui, a gente quer continuar expandindo o metrô, né, até porque nós estamos falando muito hoje aqui de sustentabilidade, né, então é um meio de transporte mais eficiente, né, é um meio de transporte menos poluente. Então, quer dizer, tem inúmeras qualidades aí, né, e puxada a discussão do metrô, né, tem toda uma discussão, né, de redesenho, né, da mobilidade urbana da região metropolitana, né, que passa não só por uma política pública do Estado, né, mas envolvendo também os municípios da região metropolitana, naturalmente um papel primordial da capital Belo Horizonte, né, envolvendo também o governo federal. Então, assim, a gente tem que, né, somar esforços aí, né, para avançar com a pauta de mobilidade. A gente tem um outro grande projeto, né, também que a gente fez o leilão. Gabriel participou, né, da construção, que é o Rodoanel Metropolitano, né? Tivemos um leilão em 22, um contrato assinado em 23, tem uma expectativa desse ano agora de 26, né, do início das obras também, a maior obra de transformação da mobilidade, né, da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, são obras emblemáticas que vão transformar a realidade. Não é um projeto que se estrutura da noite para o dia, né? Então são temas aí que vêm sendo tratados. Se a gente voltar aí, né, o metrô, né, você começa a estruturação lá em 2020, né? Para em 26 estar entregando a primeira estação. Então, tem um prazo de maturidade, né? E aí a visão, né, do governante é fundamental. E eu volto ao tema de governança e patrocínio, né? Porque, assim, se você for buscar ter um resultado, né, do ponto de vista de retorno dentro de um ciclo político, você não avançaria com projetos estruturantes. Então, tem que se reconhecer aqui o papel do governador Romeu Zema, né, de que ele mesmo, né, ele vai se descompatibilizar agora em breve. Então, grande parte dessas entregas vão ficar para os próximos gestores que vierem na sequência, mas essa visão de Estado, né, que volta ao tema do planejamento, né, que volta ao tema, né, de agenda de Estado e não a agenda do governo da ocasião, isso para o Brasil é fundamental para a gente seguir avançando, né. Nós estamos vivendo um momento ímpar da infraestrutura e esse evento de hoje mostra um pouco isso, né, mas é muito importante que a gente dê sequência, né, e que tudo que está sendo leiloado, e temos batido recordes aí, né, Brasil, em termos de volume de leilões, mas que de fato esses investimentos aconteçam, né, saiam do papel, e a gente vai então só aumentando esse ciclo de prosperidade e transformação da nossa infraestrutura. Gabriel, quer falar um pouco? Não, eu ia só pegar o gancho, que acho que o Pedro menciona, acho que ele toca num ponto importante, que eu só queria relembrar esse projeto do metrô, que esse projeto do metrô, ele na verdade foi leiloado dia 22 de dezembro, do final do mandato anterior. Então ele foi um projeto estruturado no governo federal passado, com os recursos garantidos do governo federal passado, mas o contrato assinado até com muita articulação do governador Romeu Zema para poder conseguir garantir, né, essa assinatura no início deste mandato agora, ou seja, comprovando que de fato a gente tem que, né, garantir essa continuidade. E o segundo ponto que eu ia mencionar é que o Pedro fala sobre a relação com os municípios. Eu queria só destacar uma atividade da CENFRA que a Codente também apoiou, mas que, enfim, a CENFRA liderou desde o início, que é a renovação da frota do transporte metropolitano com a revisão dos contratos do transporte metropolitano, né, que os passivos regulatórios que você estava falando, né, sobre como que a gente tem alguns contratos que já tem algum tempo, a gente também precisa olhar para eles. O transporte metropolitano é um desses temas, sem dúvida nenhuma. Acho que mobilidade é um grande desafio no Brasil, talvez seja a fronteira que depois do saneamento a gente precisa enfrentar, até sob o ponto de vista normativo e regulatório. E em Minas Gerais teve um trabalho muito bem feito pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, que foi conseguir trazer para a população, né, a resolução desses problemas com um serviço público mais eficiente através de novos ônibus e a reformulação dos contratos. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é um elemento essencial para garantir, né, o passo seguinte, que se Deus quiser, é a integração. Minas tem 34 municípios na região metropolitana e um desafio muito grande da gente conseguir fazer com que esse cidadão, que não é um cidadão do município, do estado, consiga transitar nesse sistema. Então acho que para as próximas linhas, inclusive, né, que nós vamos estruturar de metrô, a gente também precisa ter isso muito atento, né? A gente está cuidando efetivamente disso. E uma outra questão que eu queria tratar também, secretário, é sobre a Via Liberdade, né? Não só sobre o projeto especificamente, sobre o fato também dele ter sido contado com recursos, né, da repactuação de Mariana, que é
que mostra efetivamente que esse dinheiro pode ser aplicado para a gente evoluir em alguns aspectos específicos. A Via Liberdade, nós estamos falando da ligação de Ouro Preto a Mariana, não é isso? Você toca num ponto muito importante, né, que a gente tem aqui investido muito em Minas, né, e acho que 2 exemplos assim, que é ressignificar as tragédias ambientais de Brumadinho e Mariana, né? Então, os acordos, né, de Brumadinho, que veio primeiro, né, e mais recentemente o novo acordo de reparação de Mariana, né, que de fato aquilo, né, não aconteça nunca mais, né? Então eu acho que essa é algo que a gente tem trabalhado no âmbito do governo do Estado, mas de fato ressignificar essas tragédias com esses investimentos estruturantes. Então, no caso do lote Ouro Preto Mariana, né, a Via Liberdade, nós tivemos um leilão em setembro do ano passado, né, que contou, né, com um aporte de 2 bilhões oriundos, né, do acordo de reparação de Mariana. Talvez a primeira grande entrega, né, de infraestrutura do acordo, né, vai ser essa duplicação, né, que vai desde da saída de Belo Horizonte, ali Nova Lima, passando, né, para as 2 joias do ponto de vista cultural do nosso estado, que é a cidade de Ouro Preto, né, e a cidade de Mariana. Talvez seja uma das estradas mais perigosas, né, pela sinuosidade ali do relevo. Então a gente, né, com o recurso do acordo, com a modelagem, né, parceria com a Codenge, com o BID, com o BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, colocamos esse projeto de pé, né, tivemos um leilão competitivo, assinamos o contrato também agora em janeiro, né, e esperamos aí muito em breve, nós estamos naquele período de o início da eficácia, né, quando de fato a concessionária vai assumir o trecho, né, creio que vai acontecer aí nas próximas semanas, e para transformar essa realidade, né. Então, eu falo que como Belo Horizontino, né, é uma distância curta, mas pelas dificuldades, às vezes ali tem um trânsito muito intenso também da mineração, né, uma região também muito referência em mineração. Então é uma estrada muito perigosa que vai ser totalmente duplicada, vai ter uma outra realidade, né, a partir desse investimento. Então trazendo ali, né, mais segurança para quem trabalha em Belo Horizonte e volta para casa, para quem estuda. Então é um projeto também que vai com certeza transformar aquela realidade ali. Você acaba criando um corredor, né, que conecta não só Belo Horizonte a essas cidades, mas, né, já interligando até com né, a região central e sentido norte de Minas, lá até Rio Casca também, que conecta, né, com a nova 381. Então, é um corredor logístico muito importante, que hoje está totalmente saturado, né? A gente teve um estudo ali muito cuidadoso, né, que busca ser endereçado. Então, por exemplo, você tem a principal causa de acidente ali eram batidas frontais no trecho, né? Então, quando você fazer toda a duplicação, né, com a barreira New Jazz, que é aquela barreira de concreto no meio do caminho, você já vai neutralizar esse tipo de acidente. Nós vamos corrigir. Aquilo é uma estrada que vem desde a época do Império, né? Então, eu brinco que os raios de curvatura ali, hoje, né, tomam bomba em qualquer engenharia viária. Então, nós vamos ter, né, na serra ali de Itabirito, mais de 15 quilômetros de correção de curvas críticas ali. Vamos ter, né, ponto de parada e descanso de caminhoneiro, vamos ter, né, vários mecanismos aí, né, para trazer mais segurança. Então, realmente é um projeto que, né, ao longo dos próximos anos vai mudar completamente a realidade daquela região. E quando a gente fala dessa ligação Ouro Preto-Mariana, a gente está falando de uma importância econômica muito grande, da atividade que deu origem ao nome do estado, né, a atividade minerária, e uma importância turística muito grande, evidentemente, né, tanto Ouro Preto quanto Mariana são exemplos à cara de Minas Gerais, vamos dizer assim, assim como outras cidades históricas. Nesses 5 minutinhos finais, eu queria ouvir de vocês para onde ainda poderemos ir, né? A partir do que já foi feito nessas áreas todas, o que ainda pode ser vislumbrado em termos de PPP em outras áreas que não essas, ou o que pode ser avançado nessas áreas específicas, nas PPPs rodoviárias, nas sociais e na de sustentabilidade. Vou me atrever a falar inicialmente, mas depois eu vou passar para o dono aqui da pasta. Eu acho que quando a gente menciona que Minas tem se preocupado não só em estruturar projeto, mas em fazer planejamento, isso já nos adianta de que a gente já está pensando no próximo ciclo, né, naturalmente. Então eu acho que a entrega do PELT que a gente está fazendo, né, esse ano, que é o Plano Estadual de Logística e Transporte, já nos dá um novo portfólio para atuação. E aí a gente precisa lembrar que PPPs e concessões são um dos instrumentos que a gente tem para poder desenvolver, né? Vale relembrar que dentro do sistema de infraestrutura vinculado à CEINFRA, nós também temos o DR, né, Departamento de Estradas e Rodagens, sob coordenação também aqui do Pedro, que justamente, né, quando a gente não tem a viabilidade de PPPs, também tem ali, ainda que com suas dificuldades orçamentárias, a competência para poder fazer investimentos. Então o PELT é esse grande radar do que a gente consegue fazer. E aí o passo seguinte é a gente realmente passar para a estruturação desses projetos, né? Então certamente a gente tem
concessões rodoviárias que são significativas, mas a gente também tem nessa nova fronteira das PPPs sociais um universo a ser explorado, né? Nós estamos falando não só de escolas, de saúde, mas também explorar novas áreas, né? A gente vê estados aí já liderando, por exemplo, pautas relacionadas a PPP de habitação, que pode ser uma área a gente a olhar. A Codenge vem estruturando também em parceria com a Secretaria de Agricultura e Pecuária, PPPs de barragens, né, que são essenciais para um estado como Minas Gerais, a gente conseguir garantir irrigação, especialmente no norte de Minas. Então, também tem uma preocupação aqui, principalmente com essa mudança, né, esse pêndulo que a gente vem vivenciando hoje para as questões climáticas e ambientais. Então, nós também temos olhado para isso, acho que é essencial. A gente tem um plano dentro da própria companhia, né, que olha muito para os aspectos de estruturação de projetos a partir de um viés ESG, e projetos ambientais têm tudo a ver com isso. E na área de mobilidade, eu acho que pegando esses 3 recortes aqui, na área de mobilidade a gente também tem que expandir, né? Tanto expandir a nossa carteira de trilhos, então a gente vem pensando também já nas novas linhas de trilhos. Obviamente que isso ainda é um estudo muito inicial, porque são projetos complexos, né? Como o Pedro falou, às vezes passam muito mais de um ciclo político eleitoral, mas que precisam começar, né? Então a gente precisa ter sempre os projetos na prancheta muito mais fácil atualizar do que depois começar do zero. Mas também de mobilidade urbana, né? Sobre pneus, também está sob gestão da CEINFRA, e que a gente precisa agora pensar em otimizações, em novos terminais, por exemplo, integração metropolitana. Então, eu acho que a gente tem um estoque realmente aí de fôlego em Minas Gerais para poder ter muito mais projeto pelos próximos, não só 4 anos, mas realmente para algumas décadas. E aí, secretário, olhando para frente, o que pode ser visto ainda nesses 2 minutinhos finais que nós temos? Na linha do Gabriel, é aquela história, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, assim, o norte é o planejamento, né? O que nós vamos entregar nesse último ano de gestão é um programa robusto, né? Inspirado na nossa ferramenta de planejamento PELD, de uma carteira futura de projetos para a gente seguir avançando nos diversos setores, né? Da infraestrutura tradicional, da infrasocial, é uma pauta muito importante também, né? Até à luz do novo marco do saneamento. É o tema do saneamento também, né? Temos aí processo de desestatização da Copasa, processo de estruturação de parcerias público-privadas também na área de saneamento. Então, temos que também a gente quer avançar, precisamos avançar. A mobilidade urbana, né? Então, assim, é uma grande prioridade, como o Gabriel colocou, a gente também tirar do papel os projetos já contratualizados por parcerias, mas dar sequência com novos projetos também. E à medida, e isso é muito interessante, cara, que a gente vai tendo, né, êxito, né, e que a gente consegue, de fato, mudar a realidade da população, né, você vai trazendo, né, mais parceiros também para essa agenda. Então, a gente entra num ciclo virtuoso, né, de entregas. Então, eu não tenho dúvida, né, de que a próxima década em Minas Gerais vai ser uma década de transformação da infraestrutura no sentido positivo, né? É claro que é muito importante, né, a nossa visão, por exemplo, quando a gente olha para a infraestrutura rodoviária, né, o desafio de ter a maior malha rodoviária do Brasil, nem toda a malha do Estado, né, é passível de concessão. Então, é uma visão de complementariedade entre investimento público e privado. Toda vez que eu concedo um trecho, né, e hoje a gente tem pouco mais de 10%, né, da malha do Estado concedida, né, eu estou desonerando o Estado de investir naqueles trechos que são os principais corredores, daí eles têm viabilidade para um modelo de parceria, e eu foco o meu investimento público, então, nos demais, e com isso eu consigo avançar na melhoria de toda a nossa malha, né? E eu falo, estando aqui em São Paulo, eu sempre uso esse exemplo, né, da coragem e da visão, né, do falecido governador Mário Covas, né, que iniciou as concessões em São Paulo lá na década de 90, né? E hoje, né, eu acredito grande parte da potência que é o Estado de São Paulo, do ponto de vista de desenvolvimento econômico e social e interiorização do desenvolvimento, né, a essa infraestrutura de qualidade que é o que nós estamos buscando para Minas com 30 anos de atraso. Então, para tirar 30 anos de atraso, nós temos que ter muito senso de urgência, né? Então, o Estado tem feito, né, voltando ao meu número do início aqui, né, nós quadruplicamos praticamente, né, a quantidade de projetos implantados, né, nesse último ciclo. Então, com esse foco de alavancar, né, a infraestrutura de Minas para trazer mais desenvolvimento econômico e social. Então, aproveito aqui também a oportunidade para agradecer, né, ao Estadão aqui, né, pela oportunidade de falar aqui para esse público tão seleto. E, né, olhem por Minas aí, que tem muita coisa bacana acontecendo no Estado e a gente vai seguir avançando nessa pauta. Muito obrigado, eu agradeço a vocês dois. Senhoras e senhores, encerramos neste momento o painel 2016 Diálogos da Infraestrutura com o Governo de Minas Gerais. Queremos agradecer a participação dos palestrantes e de todos que nos acompanharam até aqui e convidamos todos para visitar os lounges dos nossos parceiros.
São mais de 250 palestrantes em 14 palcos ao longo do dia. Pelo aplicativo é possível favoritar sessões, conectar-se com outros participantes e concorrer a promoções exclusivas do P3C e do CSC. Para o público presencial, voltaremos às 16 horas com o painel da modelagem à operação, eficiência, performance e gestão integrada nos contratos de saneamento. E lembramos que a cobertura do evento e deste painel está disponível no Estadão e em caderno especial no dia 4 de março.